Salve, salve, senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um vídeo deste humilde canal. Guibeira aqui. Se você estava esperando algum tipo de reação exagerada por causa da vitória do Knicks de ontem, não. Celtianos! Cadê os cara? Cadê os galácticos? Luz acabou aqui! Minha luz acabou aqui em casa aqui. Essa merda aqui que vai ganhar do Knicks? Bora, porra! Fala agora, porra! É a tropa do Nicão, porra! Boa noite. O Celtic se Meu irmão, tu tá ouvindo o que eu tô falando? Eu não recebi uma marcação de torcedor filha do Boston Celtics nos stories. Eu gostaria de usar este momento aqui pra mandar cada um dos torcedores do Boston Celtics e tomar bem gostosinho no meio. Tivemos Boston Celtics versus New York Knicks, também tivemos Denver Nuggets contra Oklahoma City Thunder, dois jogos interessantíssimos. E o que mais me deixou, assim, de fato impressionado foi que os três principais times, os três times favoritos a serem campeões da NBA, OKC, Cavaliers e Boston Celtics, os três times mais temidos de todos, perderam o primeiro jogo dentro de casa. A única coisa que me vem na cabeça é, mas que caralhas está acontecendo na NBA? Sobre os dois jogos que tivemos ontem, vamos conversar um pouquinho mais neste vídeo, já que eu tenho algumas observações que eu anotei aqui sobre as partidas. E se você estiver chegando aqui agora e gostar de opiniões, um pouquinho de trash talk e notícias sobre o mundo da NBA, se inscreve, se não deixa pro final. Se você gostar do vídeo, deixa o like, a inscrição vai estar me ajudando muito. Ou se você for um trash talker raiz, já vai deixar o like porque você sabe que esse vídeo foi feito especialmente pra você. Agora, sem mais enrolação, bora começar pelo primeiro jogo de ontem, que foi New York Knicks e Boston Celtics. Eu comecei fazendo algumas anotações sobre o jogo e aí ao longo da partida elas foram se perdendo num garrancho porque eu fui ficando puto e acabou saindo algumas coisas meio ilegíveis, tá? Mas eu vou ler aqui o que eu consegui decifrar aqui. Vamos lá. Primeiro quarto do jogo tivemos 11 empates. Antes do meio do segundo quarto tivemos 15 mudanças de liderança. Os dois times entraram com muita vontade em quadra e o New York Knicks inclusive correndo mais do que eu esperava, mano. Já sabia que todos os titulares iam jogar muito tempo. Precisava começar o jogo naquele pique todo, mas tudo bem. Não critiquei, apenas acompanhei. E o que mais me deixou assim pensativo no começo da partida foi que eu abri o Injury Report. É aquele relatório sobre as lesões dos dois times. Aí eu olhei o do Knicks em branco, aí eu olhei o do Celtics em branco. Eu falei, pô, aí não, cara. O Drew Holiday não tava lesionado? Por que o Drew Holiday tá lesionado pros caras na primeira rodada, mas não tá lesionado pra nós agora? Mas tudo bem, segui acreditando. Aí algumas observações que eu fui fazendo enquanto o Boston Celtics pontuava pra cima do meu Knicks. Primeiro, Mitchell Robinson não gosta de defesa. Eu continuo insistindo que esse Mitchell Robinson que vai estar aparecendo agora na sua tela é muito melhor do que esse Mitchell Robinson que vai estar aparecendo agora na sua tela. E a diferença desses dois Mitchell Robinsons é que o Tom Thibodeau fez esse maluco ganhar tanta massa que agora ele tá parecendo um bitrem 12 eixos pra ele poder estacionar quando o assunto é mobilidade. O cara tá realmente com dificuldade de se movimentar de forma rápida na defesa. Então ele mais atrapalha quando o assunto é cobertura, dobra, ajuda, do que ajuda. Acho que eu falei certo. Mas o rolê é que se ele ficar que nem um poste dentro do garrafão, apenas saindo por causa da regra dos 3 segundos, ele contribui pegando rebote, dando um tocozinho aqui, outro ali. Mas num time que tem um ritmo de ataque de ficar rotacionando, trocando a marcação e jogadores mais rápidos do que ele, como é o do Boston Celtics, como é do OKC, como é do Cleveland Cavaliers, ele não contribui tanto quanto você imagina. Mas tudo bem, vamos continuar as anotações. O Knicks entrou ainda no segundo quarto em problema de faltas. Jalen Brunson ficou com mais de 3, o Giannunobi chegou a 3, Karl-Anthony Towns estava com 4 faltas. Então, a defesa do Knicks estava tão mal nas rotações, tão mal nas trocas, tão mal nas coberturas, tão mal em defender os caras de forma decente, que todo mundo entrou em problema de falta porque não conseguia parar o ataque do Celtics. Enquanto do outro lado, até que não tava tão mal no ataque não. Não vou criticar tanto o ataque do New York Knicks, porque enquanto a isolation estiver caindo, enquanto o time estiver trazendo resultado com essas posses num contra um, que tem determinado momento que eu falo, nossa, adivinha o que o New York Knicks vai fazer nessa posse? A isolation do Jalen Brunson. Nossa, não deu certo a isolation do Jalen Brunson. Eles vão passar a bola pro Giannunobi pra ele tentar fazer alguma coisa na isolation. E eu acho que a única sorte do Knicks nessa partida foi que o Celtics tentou a mesma coisa. O Celtics passava de 12 a 14 segundos tentando fazer a troca de marcação perfeita pra poder sair num mismatch entre Jason Tatum e Jalen Brunson, entre Jaylen Brown e Jalen Brunson, entre qualquer outro jogador mais alto contra o Jalen Brunson, que eles também ficaram insistindo na isolation. E do mesmo jeito que o Boston Celtics vence partidas por bolas de 3, eles perdem partidas por bola de 3. E nessa aqui não foi diferente. Eles simplesmente arremessaram 60 bolas para 3 pontos, 60. E eles erraram 45. Foi a maior quantidade de bolas de 3 erradas na história dos playoffs.
rebotes. Essa quantidade aqui só não foi mais impressionante do que as 27 bolas erradas seguidas do Houston Rockets contra o Golden State Warriors lá em 2018. Mas é tão impressionante quanto pela insistência. O Jason Tatum teve uma das piores partidas dele de toda a temporada, cara. E mesmo os caras estando tão mal assim, o Knicks precisou de overtime pra ganhar, velho. Ó, se você chegou até aqui nesse vídeo, entenda, quando eu tava com a camiseta do Knicks, eu tava no modo trash talk. Agora que eu tô com a camiseta preta, eu tô no modo serinho aqui pra vocês, tá? Então, segura o seu dedo do hate aí, ô torcedor do Celtics. E teve mais observações aqui sobre o Knicks. Eles erraram 8 lances livres até o final do segundo quarto. Tudo bem, eu entendi que eles começaram a fazer o hack a Robinson lá, né? Que é, manda o Mitchell Robinson pra linha do lance livre, já que ele tava 2 de 8 dos lances livres, né? Força uma falta em cima dele, que é melhor ele cobrar lance livre e a gente pegar ali o rebote, que ele pode errar um, ou quem sabe errar os dois, e a gente ataca contra os caras de novo. Pega um Senhauser aí pra gastar umas faltas, pega umas faltinhas aí besta do Drew Holiday, já que ele não costuma fazer falta besta, e assim nós seguimos. E o Mitchell Robinson, ele é assustadoramente ruim no lance livre. É algo bem Shaquille O'Neal mesmo, mano. É muito feio de ver ele cobrar lance livre, cara. Chegou a um ponto que o nosso mano Tom Thibodeau colocou o Precious Achiuwa em quadra. A 4 minutos do fim do segundo quarto, ele colocou o Precious Achiuwa em quadra, que não jogou 1 minuto sequer de pós-temporada por causa da quantidade de faltas que estavam sendo feitas em cima do Mitchell Robinson, mano. É loucura isso. Mas a única coisa que é mais loucura ainda do que isso é a quantidade de pontos que eles conseguiram capitalizar por causa do Jalen Brunson na defesa. Eu não vou nem entrar no mérito aqui do box out, não vou nem entrar no mérito aqui de quantos rebotes ele deixou de pegar, porque ele não se esforçou pra tentar pegar e a bola foi no rumo dele, mas eu vou eu vou colocar um lance em câmera lenta passando agora na sua tela. O Jalen Brunson, ele tem alergia em troca de marcação. O Jalen Brunson dá um migué pra tentar fazer com que o Michael Bridges ou o OG Anunoby dê tempo de dar a volta no corta-luz dessa tentativa de troca de marcação pra poder chegar do outro lado. E foi nesses corta-luzes do cara que tava atacando contra o Jalen Brunson que a maioria dos pontos do Celtics saíram. Era pick and roll com a bola na mão do Drew Holiday. Era um espaçamento tão grande entre o pick and roll que o defensor do Knicks não dá tempo de dar a volta e o arremesso do cara que sai livre, que eu cansei de ver essa troca de marcação. Dá vontade de pegar um voo e ir até Nova York, chegar lá, dar um tapa naquela careca do Tom Thibodeau. Eu falei, irmão, para esse jogo e fala pro Jalen Brunson trocar essa marcação, pelo menos fazer uma sombra, pelo menos fazer alguma coisa, porque eu não aguento mais ver todos os corta-luzes indo na direção do Jalen Brunson e ele só tentando dar aquele miguezinho e voltar, porque não tá dando certo. Você é cego? Mas tudo bem, vamos seguir aqui. Coloquei outro asterisco bem grande aqui. O Josh Hart é um cara que todos, absolutamente todos, os 30 times da NBA gostariam de ter, neste exato momento. Teve posses em que ele pegou 2 rebotes ofensivos no meio de uma defesa do Celtics onde só tinha ele dentro do garrafão. Esse cara é realmente o coração dessa equipe, mano. É assustador, velho. No terceiro quarto, o Celtics abriu 22 pontos. A maior diferença de pontuação do jogo tá aqui, ó, 22 pontos. E aqui eu coloquei a última observação antes de eu parar de fazer anotações do terceiro pro último quarto, que é, mais uma vez, tentaremos o quarto do herói. E dessa vez deu certo. Irmão, o OG Anunoby tava incapaz de errar. O que o Jalen Brunson jogou mal no começo do jogo, ele compensou jogando o segundo tempo parecendo um homem possuído, mano. Ele estava incapaz de errar. Eu vou até pegar aqui as estatísticas pra poder falar pra você com exatidão o que este homem fez. Do terceiro quarto até o apito final, que a partida terminou empatada, ele tentou 10 arremessos. Ele errou 3, inclusive o que ele quase virou o jogo com o game winner, na bolinha que ele queria, saindo a jogada que ele queria, num corta-luz indireto, indo pro Karl Anthony Towns, que foi um passe pra ele pegar naquele floaterzinho de canhota, que infelizmente ele não conseguiu matar. Só que ele converteu 7 arremessos, sendo 3 bolas pra 3 consecutivas, aos 3 minutos e 28, aos 4 minutos e 7 e aos 5 minutos e 55. Em 4 ataques do Knicks, 3 teve bola de 3, quase que em sequência do Jalen Brunson. O OG Anunoby terminou com 29 pontos, 1 roubo de bola, 3 assistências, 4 rebotes, 6 bolas convertidas pra 3 pontos. Miles McBride, até que enfim ele trouxe uma ajuda da segunda unidade, pelo amor de Deus, cara. Ele fez 11 pontos, convertendo 3 bolas pra 3 de 6 tentativas, mano. Cara, é inacreditável o que aconteceu nessa partida. Mas o mais inacreditável ainda de tudo isso é o nosso mano Michael Bridges jogar 51 minutos. Eu não falei 30, eu falei 51. O cara é quase um maratonista, velho. Sei lá, velho. É inacreditável isso, mano. Sem falar que a última defesa, as últimas defesas do jogo, todas tiveram dedo dele ali. Principalmente a Hero Ball, a bola que ia tentar arremessar para 3 pontos, graças à defesa do Michael Bridges, que ela não aconteceu. Então, mano, simplesmente inacreditável. O desfecho dessa partida foi, no mínimo, pra quase infartar o Guibeirinha aqui. Eu devo ter acordado alguns vizinhos ontem com a minha gritaria dessa vitória do jogo. Mas, de fato, não esperem, torcedores do Knicks, que o Boston Celtics vá repetir muitos jogos como esse, na qual eles forçam a isolation mais que tudo, na qual eles erram 45 bolas pra 3, eles têm um apagão como eles tiveram permitindo essa virada do terceiro pro último quarto.
quarto, na qual o Knicks fez 28-9, uma corrida inacreditável pra empatar o jogo a 7 minutos e 22 do final do último quarto. E o negócio foi tão crítico que o Boston Celtics pegou 19 rebotes ofensivos. O Knicks pegou 12, mas dos 12 foram 3 na etapa final do jogo. De tão doideira que foi essa partida. E aí minhas últimas anotações foram: a primeira defesa decente do New York Knicks, decente, que eu falo assim, não foi um erro do Boston Celtics que resultou um rebote do New York Knicks. Foi uma defesa correta do New York Knicks. Foi aos 4 minutos e 5 segundos do overtime. Porque antes disso, o Karl Anthony Towns teve um momento que ele precisou ser empurrado pelo OG Anunoby pra ele ir no defensor certo dele. Porque ele tava perdido no meio da defesa. Mas foi assim a partida de ontem, mano. Essas foram minhas principais observações, velho. Jaylen Brown terminou com 7 de 20 de quadra, 23 pontos. Jason Tatum, 7 de 23 de quadra, 23 pontos. Jaylen Brown converteu um arremesso de 10 tentativas pra 3. Jason Tatum, 4 de 15. Kristaps Porzingis terminou zerado essa partida. Derek White, 19 pontos. Drew Holiday, 16 pontos. Al Horford, 1 de 5 para 3 pontos. Peyton Pritchard, 13 pontos. Então eu já tava pronto pra vir fazer esse vídeo aqui, elogiando o banco de reservas do Boston Celtics, que inclusive entregou, na noite de ontem, 24 pontos, mano. Mas acabou que os titulares do Boston Celtics fizeram a diferença pra que esse jogo acabasse com uma vitória do Knicks, mano. Loucura misturado com doideira. Mais uma vez eu venho dizer aqui que esses playoffs já estão melhores do que os do ano passado por muito. Já tivemos 2 jogos 7 na primeira rodada. Já começamos com os 3 times candidatos diretos a título perdendo no primeiro jogo da segunda rodada. Então, mano, o que nos espera daqui pra frente é apenas dias felizes. E eu estou falando com você, meu querido torcedor do Knicks que me assiste. E mais, se você me dissesse que o mesmo time que perdeu 11 partidas para os principais contenders durante a temporada regular ia começar ganhando o jogo 1 da segunda rodada, que no caso foi o jogo do Knicks de ontem, eu não acreditaria. Mas que bom que eu tô vindo contar isso pra vocês hoje. Agora sim, senhoras e senhores, se vocês gostaram desse vídeo, se ficou até aqui sobre as minhas deveras observações a respeito de Boston Celtics e New York Knicks, quero saber a sua opinião aqui nos comentários, que é muito importante pra este canal. Se você gostou, também não esquece de se inscrever, ativar o sininho e deixar o like, vai estar ajudando muito para o meu trabalho, pra que a gente continue com vídeos diários. E por este vídeo ter ficado um pouco maior, eu vou fazer o vídeo do Denver Nuggets contra o Oklahoma City Thunder separado, porque eu também tenho muita coisa pra falar a respeito desse jogo, beleza? Então nos demais é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Forte abraço, até a próxima e falou! One's digging me. I live in a constant state of fear.